Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa oficina de escrita, escrevendo o meu primeiro conto. Essa é a nossa quinta aula de 8 aulas. Como sempre, eu falo, né? Essa oficina foi possível através de um edital do governo do estado, que, através de recursos da Lei Aldir Blanc, promoveu vários tipos de produções culturais em todo o nosso estado, e assim como também tiveram outros projetos similares em outros estados do país. Os vídeos são sempre postados nas quartas e nos sábados. Isso foi decidido para que se pudesse cumprir os prazos definidos pelo edital, e assim nós vamos seguindo quase sempre até o final das 8 aulas. Hoje nós falaremos sobre a estrutura em 3 atos, que é uma forma de estruturar a nossa história antes que a gente comece a escrever. Como eu já havia falado em alguma das aulas anteriores, existe essa forma de escrever no improviso, digamos assim, na qual nós partimos do zero e escrevemos toda a história sem ter nada escrito. Isso pode funcionar para histórias mais curtas, como um conto, ou para histórias mais longas, como um romance, porém, em muitos casos, ela requer que você já tenha uma boa experiência, já saiba bem o que você está fazendo para que você possa escrever uma história do zero sem um mínimo planejamento escrito, ao menos, né? Provavelmente, se a pessoa escreve uma história completa, mesmo que sem planejamento escrito, ela tem um planejamento prévio mental, já tem uma criatividade e uma fluidez narrativa muito boa para que ela possa ir ali resolvendo os conflitos na hora, descrevendo os diálogos dos personagens bem, sem pecar na coerência, sem confundir as personalidades. Mas como a nossa oficina ela é feita para que qualquer pessoa que venha assistir isso aqui pela primeira vez, nunca tenha escrito nada ou quase nada na vida, possa aproveitar, possa entender, então nós vamos partir do princípio de que todos nós que vamos participar dessa oficina vamos utilizar um pouco dessa questão do planejamento para nos ajudar, para nos nortear do que escrever no início, no meio e no fim da nossa história. Por mais que por mais que a gente vai escrever uma história muito curta, de uma página só, talvez, duas ou três, depende, mas é importante para aquela questão do ritmo que eu havia falado. Então, se você delimita bem o seu início, o meio e o fim, pelo menos, existem outras estruturas diferentes, mas a sua história ela fica mais bem escrita. Os eventos ficam mais bem distribuídos. Porém, antes de continuar a falar sobre estrutura narrativa, sobre a estrutura dos 3 atos, eu vou falar sobre as atividades que eu passei na aula passada. Até o momento da gravação desse vídeo, eu havia recebido 3 atividades e nós vamos ler essas atividades. Vamos ver o que aqui o pessoal mandou. Então, na atividade eu havia passado o seguinte, que eu havia passado um texto com um tipo de narração e alguns diálogos indiretos. O que é que vocês deveriam fazer? Mudar o tipo de narração, por exemplo, se estava no passado, colocar no presente, mudar, se estava em terceira pessoa, mudar para primeira pessoa, algo do tipo, e pegar os diálogos indiretos e transformar em diálogos diretos, que são aqueles que eu falei, que tem as citações exatamente como o personagem disse, e não o narrador falando em nome do personagem, mas sim como se fosse o próprio personagem falando. Então vamos ver qual era o texto original. O texto original foi um trecho adaptado de uma história que eu estou escrevendo, e eu coloquei esse trecho para que o pessoal lesse e fizesse a partir dele. Os dois chegam a um vilarejo. Uma criatura está atacando rebanhos.
O tipo de caso que não mais amedronta a dupla. Os homens aguardam, então um camponês sinaliza que está na hora de agir. Assim saem e seguem os rastros deixados após mais um ataque. Um deles pergunta se estão no caminho certo, e o outro responde que sim, analisando que a criatura parece não se preocupar em esconder suas pegadas. O outro faz uma piada sobre as habilidades do colega, que responde amigavelmente. A primeira resposta foi a seguinte: eu e meu amigo chegamos em um vilarejo, e havia uma criatura atacando rebanhos, o tipo de caso que não mais nos amedronta. E aguardamos, então um camponês sinaliza que está na hora da gente agir. Assim saímos e seguimos os rastros deixados após mais um ataque. Meu amigo pergunta se estamos no caminho certo e respondo que sim, analisando que que a criatura parece não se preocupar em esconder suas pegadas. Faço uma piada sobre as habilidades do meu colega, que responde amigavelmente. Legal. Aqui nós podemos observar que no primeiro texto a narração está em terceira pessoa. Podemos dizer que, como o tipo de caso que não mais amedronta a dupla, poderíamos dizer que esse narrador poderíamos dizer que esse narrador ele não é um observador. Ele é um narrador onisciente. Ele tem uma boa noção da vida daqueles personagens e ele sabe, como eu havia dito, das intenções deles. Então ele sabe que ao estarem ali atrás daquela criatura, pelo que já aconteceu na vida deles, eles não estão com medo desse trabalho. Aqui está no presente, nas duas estão no presente. No texto que foi escrito, que eu li agora, pelo participante, ele colocou em primeira pessoa: eu e meu amigo chegamos. No texto base está: os dois chegam. Qual é uma coisa que eu posso observar aqui de primeiro é justamente aquele erro que eu falei, que eu mesmo cometo várias vezes e tenho que revisar para poder consertar, que é o seguinte, da gente ter cuidado de usar os verbos sempre no mesmo tempo. Por exemplo, aqui diz: eu e meu amigo chegamos, havia uma criatura. Havia está no passado. Sinaliza está no presente. Então nós temos respondo, pergunta, faço. Então apenas esse havia ficou meio fora. Em vez de ser e havia uma criatura atacando os rebanhos, seria e há uma criatura atacando o rebanho. Seria só isso. Quanto ao diálogo, faltou só essa parte de mudar o diálogo indireto para o diálogo direto. Talvez não tenha ficado muito claro no vídeo, não sei, na hora que eu mostrei. Porém, na aula que vem vai ser uma aula mais prática. Eu vou mostrar como eu escrevo. Então, talvez fique mais claro, eu vou mostrar lá bem direitinho o que é esse diálogo direto que eu pedi aqui. Que no caso, ele mudou a narração, como eu havia pedido, de um tempo para o outro, mas os diálogos continuam indiretos. Mas, muito obrigado pela sua participação. A análise dessas atividades não deve ser encarada como uma prova. A participação de vocês aqui é o mais importante e se vocês errarem ou não, quando nós estamos analisando aqui, eu estou citando as coisas que faltaram, para que vocês possam aprender. Não julguem isso como isso aqui não vale ponto, o que importa é que vocês aprendam. Então não se sintam desmotivados caso eu diga que algo que vocês fizeram não foi certo, porque vocês têm. Fiquem à vontade para tirar dúvidas comigo, caso não tenham entendido, caso eu tenha errado, porque eu também posso ter analisado alguma coisa errada aqui em alguma das vezes que eu falei sobre as atividades de vocês. Então, sintam-se à vontade para tirar as dúvidas, sintam-se à vontade para
perguntar sobre algo que eu falei aqui durante a análise e vocês não entenderam. Passando para o próximo texto da atividade. Os dois chegaram a um vilarejo. Uma criatura estava atacando rebanhos. O tipo de caso que não nos amedrontava, o tipo de caso que não amedrontava mais a dupla. Esse texto aqui, ele manteve a terceira pessoa, porém ele mudou o tempo. No texto base está no presente e nesse texto aqui da atividade ele está em terceira pessoa. Os dois chegaram, os dois chegam. Os homens aguardavam, então um camponês sinalizou que estava na hora de agir. Assim saíram e seguiram os rastros deixados após mais um ataque. Aí aqui nós temos o diálogo direto que eu havia citado. Será que estamos indo pelo caminho certo? Perguntou o companheiro. Claro que sim, já que as pegadas da criatura são bem visíveis, afirmou o outro. Suas habilidades são bastante engraçadas, respondeu o companheiro amigavelmente. Ok. Não tem mais muito o que falar não aqui, eu acho. Também agradeço pela sua participação. Vamos para o terceiro e último, que recebemos até a data dessa gravação. Chegamos a um vilarejo, eu e Marcos. Descobrimos que há uma criatura atacando rebanhos. O tipo de caso que não nos amedronta mais. Nesse caso aqui apareceu aquele A que eu falei lá no início, que sinaliza o presente. Descobrimos que há. O tipo de caso que não nos amedronta mais. Aguardamos até um camponês sinaliza. Aqui poderia ser aguardamos até que um camponês sinaliza que está na hora de agir. Assim saímos e seguimos os rastros deixados após mais um ataque. Marcos perguntou-me, aqui no caso, já que está seguindo o presente, seria melhor colocar Marcos pergunta-me. Se estávamos, aqui também é a mesma coisa, se estamos seguindo a narração no presente, então temos que ir colocando todos os verbos no presente. Marcos pergunta-me se estamos no caminho certo. Confiante e baseando-me no fato de que a criatura parece não se preocupar em esconder suas pegadas, disse que sim. Marcos, aproveitando a situação, disse-me: siga tudo direito. Aqui entra o diálogo direto. Transformou o diálogo indireto no diálogo direto. Siga tudo direito. Se nos perdermos, deixarei a criatura lhe comer sozinha. Amigavelmente disse-lhe: antes ou depois que eu meta a carreira. Aqui também houve uma liberdade criativa, né, de mudar um pouco o diálogo, o que não está errado. A única questão que eu posso citar aqui mais desse terceiro texto é procurar ter cuidado de manter essa coerência de todos os verbos no presente ou todos os verbos no passado. Então, pessoal, voltando para a estrutura da história. Como eu havia falado, vou apenas repetir novamente, rapidamente, por que estruturar uma história? Bom, principalmente para o escritor que está começando, para o escritor que, mesmo que já tenha alguma experiência, mas não tem tanta fluidez assim, não consegue escrever com tanta rapidez sem os chamados bloqueios criativos, né? É melhor que a gente planeje. Alguns escritores preferem planejar menos, outros mais, mas principalmente também quando nós não conseguimos manter uma rotina de escrita diária ou de algumas vezes na semana, o que é que acontece? Se a gente escreve um texto que demanda alguns dias para ser concluído, se você começa o texto num dia e, digamos, deixa o texto guardado lá por algumas semanas e depois volta para terminar, é possível que você não lembre mais de algumas coisas. Então você pode cometer alguns erros. Esses erros no cinema, por exemplo, são chamados de erros de continuidade. O que seriam esses erros de continuidade? Você escreve numa cena que o personagem está com o braço esquerdo quebrado, por exemplo. Na cena seguinte,
o braço esquerdo do personagem ele usa para dar um soco. E é o braço direito que está quebrado. Trocou o braço. O braço que estava quebrado era um e agora é o outro. Pode ser que isso passe despercebido pelo leitor, pode ser que não. E também, mesmo assim, a gente não pode escrever pensando em não deixar em não deixar os erros só porque o leitor vai perceber. Não, nós temos que amar o que nós estamos fazendo, nós temos que dar valor ao que nós estamos fazendo. Então, nós devemos procurar escrever errando o mínimo possível para que nós possamos nos sentir satisfeitos com aquilo que nós fizemos. Se o leitor gosta daquilo que a gente faz, é um bônus, é uma coisa muito boa. Mas, em primeiro lugar, o escritor deve gostar daquilo que ele escreve. Eu, eu sei que muitos escritores trabalham escrevendo outras coisas que talvez até eles não gostem e tal, mas isso é outro assunto. Quando se trata de livro, quando se trata de escrever as nossas histórias, aquilo que é fruto da nossa criatividade, existe a questão do público-alvo, existe a questão de nós pensarmos em talvez direcionar as nossas obras para gêneros que são mais lidos, um público-alvo de certa idade. Existe essa análise, existe esse pensamento, mas em primeiro lugar nós temos que pensar em escrever uma coisa que nos agrade. Não sei, pode ser que exista, mas eu acho muito mais fácil que um leitor ache ruim um livro que o próprio escritor achou ruim, do que ele achar ruim um livro que o escritor gostou. Porque eu acredito que deve ser apenas num caso de extrema sorte que você escreva algo com uma grande má vontade, seja forçado a escrever algo que você não gosta e a pessoa que vai ler aquilo vai gostar. Eu acredito que não, porque não é uma escrita natural. Como eu havia falado já, existem diferentes métodos de estruturação de histórias, existem até uns nomes lá, método floco de neve, existe a estrutura da jornada do herói e tantos outros por aí. E você mesmo pode até criar o seu próprio método de estruturação de histórias. Alguns são mais simples, alguns são mais complexos, mas, como eu já havia dito, o mais importante é que a gente saiba que ele existe, saiba para que ele serve e possa, se a gente quiser, utilizar disso para o nosso benefício da nossa história, para melhorar a forma com a qual a gente escreve. E dizer que vamos dividir a história entre início, meio e fim, essas três partes da estrutura de três atos. Significa que os três atos terão o mesmo tamanho? Não. Geralmente, o ato do meio ele é o ato mais longo, justamente por aquela questão do ritmo. O primeiro ato, que é o ato que podemos chamar de mundo comum ou situação comum, é o ponto de partida no qual o protagonista ou os protagonistas, mas num conto geralmente é só um ou dois, poucos, eles estão ali na sua rotina normal, não tem nada demais acontecendo, não tem nada fora do normal acontecendo. Essa é a parte um. Esse é o primeiro ato, o início da história. O segundo ato é o ato dos conflitos. E o que é que acontece entre o ato um e o ato 2? Existe algum acontecimento fora do normal. Algum acontecimento que faz com que aquele personagem que estava ali vivendo a sua vida cotidiana todo dia é praticamente a mesma coisa, todo dia é praticamente visitando os mesmos lugares, acontece algo que faz com que esse personagem vá para outro lugar, ou mesmo que ele permaneça no lugar onde ele está, mas o lugar onde ele está muda, as pessoas mudam, são
outras novas pessoas aparecem, as pessoas ou as próprias pessoas que existiam ali passam a agir de formas diferentes, algum acontecimento inesperado, algo que faz com que o personagem tenha que sair da sua zona de conforto. Ele precisa lidar com seus próprios defeitos, ele precisa lidar com alguns obstáculos para que ele possa resolver a situação que está acontecendo, para que ele possa correr atrás de algum objetivo. E geralmente esse objetivo ou essa situação pode ser que ela tenha um tempo, pode ser que ela tenha um prazo. Então aquele personagem tem tantos, o personagem ele tinha um dinheiro, por exemplo, que ele ia usar esse dinheiro para se inscrever em um concurso de canto, por exemplo. Vamos dizer assim, vamos supor essa situação. O que é que acontece? Estava tudo normal, tudo correndo bem, e o personagem perde esse dinheiro. Então, o personagem tem tantos dias até o fim da inscrição do concurso para arrumar esse dinheiro. O que é que esse personagem vai fazer? O que é que esse personagem vai fazer é o ato 2. É os conflitos, é a jornada dele em busca correr atrás do tempo, correr atrás dos seus objetivos, vencer os obstáculos, vencer a si mesmo, aos seus próprios defeitos, as suas próprias características que o impedem de conseguir o que ele quer, às vezes, dependendo da história. E o que é que vai acontecer? Dependendo do seu planejamento, dependendo do que você quer para o final da história, ainda nessa situação, ainda nessa história hipotética do personagem do concurso de canto. Você quer um final feliz. Ok, acontecem coisas no meio da história, no meio do caminho, que fazem com que o personagem consiga o dinheiro. O personagem consegue o dinheiro, faz a inscrição para o concurso de canto. Você quer um final ruim, talvez, para a sua história. Você está escrevendo uma tragédia. A tragédia é um tipo de gênero. Podemos considerar, por exemplo, que a história do Soldadinho de Chumbo talvez seja uma tragédia. Provavelmente sim, porque tem aquele final bonito, digamos assim, que nós vemos os restos do Soldadinho de Chumbo e da bailarina que haviam sido queimados, mas eles permanecem juntos. Porém, essa não era a forma que o Soldadinho de Chumbo queria permanecer junto da bailarina. Mas, infelizmente, esse é o modo com o qual a história, esse é o modo que a história termina. E você pode ter um final que seja um meio termo, que algumas pessoas gostam de chamar de final agridoce. Também esse mesmo termo também é usado no inglês, que seria um final no qual o protagonista atinge seu objetivo, mas ele precisa pagar um preço bem caro para que isso aconteça. Ele precisa correr em determinado momento para que ele consiga alcançar um ônibus, algo assim, e ele consegue alcançar o ônibus, só que ele torce o pé, algo do tipo. Então, ele consegue chegar a tempo, ele consegue o dinheiro, ele consegue se inscrever, mas aí ele vai ter que participar do concurso de canto com o pé engessado. Esse tipo de coisa. Talvez alguns possam dizer que um final feliz não seja tão realista assim. Alguns também não gostam de finais tristes, porque o final triste ele também pode ser muito decepcionante, principalmente quando você não espera que aquilo aconteça. Alguns tipos de obras elas já são trágicas assim, já possuem acontecimentos trágicos desde o início. Então, quando ela chega a um final trágico, você não é pego tão desprevenido assim. Mas se o leitor não está pronto para esse final ruim, talvez ele fique bem decepcionado com a sua história.
Da mesma forma, o final bom, o final onde tudo dá certo, se ele é bem feito, também ele não deve ser menosprezado. Não deve ser considerado que finais bons, finais felizes são apenas para histórias de crianças. Porque existem momentos na nossa vida onde as coisas dão errado, mas também existem momentos na nossa vida nos quais as coisas dão certo. O único problema de certos finais felizes é quando você força aquele final feliz a acontecer. Você estrutura e desenvolve a história de uma forma na qual a situação está muito difícil para o personagem. A situação está muito difícil para o personagem e ele não vai conseguir alcançar aquele objetivo e ele provavelmente, pelo que as situações mostram, ele não conseguiria atingir aquele objetivo. Mas você dá uma trapaceada. Você coloca um elemento do nada que só para salvar o personagem. E isso pode ser visto pelo leitor como uma forma preguiçosa de você escrever. Vou dar um exemplo dessa mesma história da pessoa que vai se inscrever no concurso de canto. Digamos que você está escrevendo a história e o candidato passa por muitos problemas, ele tenta várias coisas e não consegue o dinheiro. Aí quando chega lá pro final da história, ele está andando na rua e encontra uma caixa no chão com o dinheiro exatamente o que ele precisava e uma cartinha dizendo boa sorte no seu concurso. Assim, é impossível? Não, não é impossível, mas isso não tem a mínima graça, na verdade. O personagem passa a história toda correndo atrás desse prejuízo, esse dinheiro que ele perdeu para participar do concurso de canto, e ele acha uma caixa na rua com todo o dinheiro que ele precisa. Não tem graça, não tem graça isso. Então, nós precisamos pensar em formas interessantes de resolver os nossos problemas. E muitas vezes nós podemos até fazer, adotar algumas soluções que são imprevisíveis, mas que elas não surgem do nada. Então, as soluções imprevisíveis, quando são bem colocadas, elas nos surpreendem de uma forma boa. Eu lembrei agora de um filme que ele tem uma virada, ele tem uma surpresa, uma saída criativa muito interessante no final, que é o filme do Monstros S.A. No filme do Monstros S.A., os monstros eles precisam assustar as crianças, pois o grito das crianças faz com que o grito das crianças gera energia. E essa energia da indústria Monstros S.A. É que ilumina a cidade e o mundo dos monstros. E o que é que acontece? Durante o filme, nós temos aqueles personagens ali, os personagens principais, que é o Sully e o Mike Wazowski, e eles estão ali normalmente todo dia assustando as crianças, coletando a energia dos gritos, até que eles entram em contato com uma criança, se apegam a ela e veem que estão sendo enganados esse tempo todo, que as crianças eram colocadas para os monstros, e isso também é uma coisa bem interessante do filme, colocar dessa forma, o inverso, que os monstros tinham medo das crianças, porque diziam que as crianças eram radioativas, que as crianças, não sei, não podiam tocar nos monstros, senão elas podiam fazer algo de ruim com eles. E o Mike Wazowski descobre que a risada da criança ela é tão poderosa quanto o grito da criança. Então, no final das contas, depois de haver uma confusão grande na empresa que eles trabalham, o Mike Wazowski consegue reviver a empresa propondo a ideia de, ao invés de assustar as crianças, fazer as crianças rirem.
e aí a empresa se torna maior ainda do que ela era antes. Outra, outra solução criativa, outro ponto de virada interessante é quando o vilão encurrala o protagonista numa sala e ali você pensa, não tem mais solução. Ele vai ter que entregar a criança e tá tudo acabado. Porém, o vilão não tinha percebido que ele não havia entrado em um quarto real. Ele estava em um quarto de uma simulação e toda a sua conversa estava sendo gravada. Então ele é desmascarado. Então o que acontece? O roteirista do Monstros S.A. ele sabe que aquilo está acontecendo, mas ele nos engana. Ele faz a gente pensar que o personagem principal vai perder, só que ele já tem tudo planejado. O vilão, ele também acha que está vencendo. Ele acha que chegou num ponto, ele acha que deu checkmate, ele acha que derrotou o protagonista. E aí ele tem essa surpresa junto com a gente que está assistindo, que toda a sua conversa está sendo gravada. Deu para entender? Depois que você estrutura a sua história em início, a situação inesperada que vai levar aos conflitos, à superação de obstáculos. No final do segundo ato, nós temos o clímax, ou seja, essa situação ela vai ser resolvida para bem ou para mal, ou o protagonista vai conseguir resolver, ou ele não, infelizmente não vai conseguir resolver e vai ser derrotado. Depois desse clímax, nós temos o final, que é o que? O protagonista voltando ao seu novo mundo cotidiano. Por que novo mundo cotidiano? Porque o protagonista, após passar por todos os seus obstáculos, ele aprendeu coisas novas. Ele refletiu sobre assuntos diferentes. Ele aprendeu novas coisas. Então, após ter resolvido aquele problema, ele volta à sua vida comum, mas a sua vida comum já não é mais a mesma. E aí você faz uma breve descrição sobre a conclusão daquela história. O personagem foi, no caso no caso do Monstros S.A., depois que o vilão é preso e tudo mais, nós vemos algumas cenas dos monstros chegando na indústria e vestidos de palhaço e tudo mais, entrando nas portas, nos armários das crianças, fazendo elas rirem, enchendo os reservatórios de energia, e assim que acaba o filme. Seria muito estranho se o filme simplesmente acabasse na hora que o vilão vai preso. Aí você se perguntaria, sim, mas o vilão foi preso e aí, o que é que aconteceu depois? A criança voltou para casa, os monstros foram demitidos, a empresa faliu, e aí, o que é que foi que aconteceu? Então, pessoal, quinta aula de 8. O que é que nós vamos fazer daqui para frente? Nós vamos escrever um conto para publicação. Eu estou falando dessa publicação desde o início e eu realmente quero que ela aconteça. Eu vou ajudar vocês para que vocês possam escrever. Eu também vou escrever. E essa é a nossa atividade para as próximas aulas. Então, nós vamos começar a escrever o conto a partir dessa aula. Vocês vão pensar em alguma ideia. Pode ser aquela mesma ideia da primeira aula, pode ser outra que vocês quiserem. Mas o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa ideia do conto. Esse é o conto final. Esse é o conto final da oficina, que começa agora. Começa a produção dele agora. Vocês vão pegar essa ideia e vão tentar distribuir ela e vão tentar distribuir essa ideia nos 3 atos. Se vocês conseguirem ir mais além, em cada um desses 3 atos, vocês tentarem planejar quais são as cenas que vão acontecer. Por exemplo, no caso
No caso do candidato ao concurso de canto, que eu havia falado, essa historinha, que o cara perdeu o dinheiro e tem que correr atrás do dinheiro para poder se inscrever a tempo, antes da inscrição acabar. Você poderia botar início, cenas do início, o homem acordando, outra cena, ele andando na rua e vendo o cartaz que anunciava o concurso. E outra cena, por exemplo, ele pegando o dinheiro e de alguma forma perdendo esse dinheiro, que é o que leva ao ato 2, que ele vai ter que correr atrás do dinheiro para pagar essa inscrição desse concurso. E aí o ato 2 tem as suas cenas também, das coisas que vão acontecer. O ato 3 também tem as suas cenas. Para que essa estruturação? Como eu já havia falado, o trabalho dessa aula 5 é essa estruturação, porque a partir dessa estruturação você vai escrever o seu conto para a publicação, para o nosso livro que nós vamos fazer. Então eu peço que, se você está assistindo até aqui e mesmo que você não tenha feito nenhuma atividade, mas se você deseja participar da nossa publicação, que vai acontecer, comece a fazer essa estruturação, comece a escrever o conto a partir de agora. Infelizmente eu não vou poder ficar recebendo textos de última hora. Então eu peço que tentem acompanhar. Quem não puder, quiser alguma ajuda, como eu sempre digo, me procurem, falem comigo. Agradecendo mais uma vez a participação de todos, estamos chegando ao final dessa nossa quinta aula. Nessa reta final eu preciso da participação de vocês mais do que antes, porque eu não vou publicar um livro sozinho, com apenas uma história, duas histórias que eu escrever. A minha vontade de participar dessa oficina desde o início era para botar em prática essa ideia, esse projeto de publicação que eu tinha já há algum tempo, de fazer uma oficina e ajudar os participantes a publicarem o seu primeiro livro. Quando eu publiquei o meu primeiro livro, eu tive que correr atrás sozinho e pesquisar muitas coisas sobre publicação. Tive que pesquisar muita coisa que eu não conhecia, acabei fazendo algumas coisas erradas e foi assim que eu aprendi. Mas vocês que estão participando dessa oficina, vocês têm a oportunidade de terem a ajuda de uma pessoa que já passou por uma etapa que vocês ainda não passaram. Eu estou aqui para ajudar vocês. Então, eu quero que esse seja o primeiro livro de vocês. Talvez para alguns seja o único, mas mesmo que seja o único, que seja um bom livro, que a história seja bem escrita. Mais uma vez falando, se você assiste até aqui e não participa do nosso grupo, não tenha vergonha, entre no grupo. Lá eu sempre divulgo os vídeos assim que eu posto, eu tiro a dúvida do pessoal, eu coloco os links, eu mando lembretes. Então, mesmo que você tenha muitos grupos, esse grupo a gente não manda muita mensagem, a gente não manda mensagem à toa, são mensagens apenas com foco no grupo. É isso, pessoal. Até a próxima aula. Espero que a estrutura de 3 atos tenha ficado clara para vocês.